Movimento. Ao ritmo da sua vida. Boa noite, ou boa tarde, neste caso ainda boa tarde, quase boa noite. Iniciamos assim a primeira emissão da Rádio Movimento. Somos o programa de abertura neste dia feriado e vamos pintar a manta. Vamos pintar a manta hoje em estúdio eu, Paula Diogo, o Sérgio Ramalho, meu estimado colega da Psicologia Positiva e Pintamantas, está como eu. E o caríssimo e sempre em apoio aqui na Regi e aqui também no estúdio, o nosso amigo Vítor Fernando Machado. Obrigada, Vítor, por estar aqui connosco e dar-nos o apoio nas teclas. Rádio Movimento no ar, com a programação no ar. Em dia feriado estamos cá para pintar a manta convosco. Quero antes de mais fazer um agradecimento ao programa Convergências, de onde o programa Pintar a Manta floresceu e de onde tem a sua gênese, com um abraço especial para o António Diamantino, para a Leonor Diamantino e sobretudo também com um especial abraço e carinho para o Miguel Diamantino. O programa Pintar a Manta vem de uma rúbrica inicialmente conseguida no programa Convergências até 2020 e de inspiração de Psicologia Positiva viemos agora, evoluímos, digamos assim, para um programa de rádio e somos o Pintar a Manta. Queremos pintar a manta consigo e esperemos trazer-lhe alguma boa disposição, leveza e paz de espírito, porque é de paz e educação para a paz, assim como educação física, que aí vamos falar. E como é evidente, temos no estúdio não só um colega, como um especialista em educação física. Portanto, isto hoje é um momento uau! Educação física, porque o Sérgio é professor de educação física e melhor que ninguém irá falar e fazer-nos aqui a ponte entre a educação para a paz e a educação física. Quanto ao programa Pintar a Manta, muitas vezes perguntam-nos porquê pintar a manta. O que é isso pintar a manta? Se calhar não é nada, é o óbvio. O óbvio muitas vezes não é nada. Então eu gostaria de vos deixar aqui uma coisinha muito interessante, que é de um senhor, por acaso era pintor e por acaso era muito conhecido, e que diz assim: se ouvir uma voz interior dizer que não pode pintar então pinte, seja como for, e a voz será silenciada. Por acaso é Vicente Van Gogh, portanto pinta a manta. Se por acaso a voz lhe serve para não pintar, pinte na mesma, seja feliz, procure a sua felicidade e procure a sua paz. Sérgio, olá, Paula. Passo-te a bola. Era para trazer a bola do Paulo Luís para a próxima trago. Hoje trago-te cubo mágico. Portanto, não é exatamente uma bola, mas temos um cubo. Não sei se consigo. Não, mas passo-te o cubo mágico. Nunca fui grande espingarda a fazer o cubo mágico. Passo-te o cubo mágico. Uma faceta ou duas e ponto mais. Ótimo. Passo-te o cubo mágico e faz aqui um refresh ao desafio da semana passada que o António Reca de Sousa deixou, e muito bem, quando nos deixou um desafio sobre a paz. E lembro-me de uma frase muito engraçada que eu disse antes do desafio, que foi que Miguel Ângelo, quando esculpiu a estátua de David, a estátua já lá estava, ele só teve de tirar a pedra. E então ele deixou-nos um desafio, António Reca de Sousa, e eu vou-te deixar a ti o desafio para fazer aqui um refresh a quem nos acompanhou a semana passada, se pensou no nosso desafio ou não. Nós vamos sempre deixar um desafio ao longo do programa, no final do programa, e será um desafio que terá de ser depois pensado ao longo da semana, se assim o desejar, como é evidente. Eu só me recordo, o desafio será a paz um luxo ou uma necessidade? E se calhar, e depois recordo-me também, às vezes, esta coisa da percepção que cada pessoa tem em todos os momentos da sua vida, para muitos, às vezes parece que é um luxo, porque se estão no meio de uma catástrofe, ou que percepcionam que está uma grande catástrofe, ou tudo está a ruir à sua volta, é como se fosse em pé de guerra, então parece que foi pensar em paz, isto realmente era uma coisa desejada, mas que está fora.
não é? Depois, por outro lado, se há uma necessidade, então é como comer, como dizia, acho que era o António que dizia, então, como comer, ou como quando temos sede, a gente não vai aprender coisas sobre a água, mas sim a gente bebe água. Então, neste caso, é quase uma necessidade quase de qualquer ser humano sentir essa tranquilidade, essa paz dentro. Portanto, calhar terei-me a dizer, do meu ponto de vista, que é mais uma necessidade do que uma necessidade, porque é base, porque é dessas... Imagino, estou agora a lembrar do Maslow, da pirâmide de Maslow, dessa base de como comer, como dormir, como tudo. Então é estar nessa tranquilidade, nessa paz. Então acho que é necessidade... É bom estar em paz. É. E a paz é interior mesmo. E a paz está dentro de cada um de nós. Não há como ir procurá-la fora, porque se não encontrarmos aqui, dentro de nós, e dentro do nosso coração, é difícil às vezes encontrá-la só com a racionalidade ou só com o mundo exterior. Hoje é dia 5 de outubro, do mês de outubro, 2 novamente. Exato. Gostamos também de numerologia, Yeah. tanto eu como o Sérgio. É algo que é exato, embora digam que é uma ciência não exata, que não é uma ciência, portanto, em todo caso, também de 5, e por coincidência, como vamos falar de educação física, vamos deixar-vos ouvir uma música que vos dedica a todos, que é obviamente dedicada a todos os olímpicos, que somos todos nós, nas nossas vidas. Então, vamos ouvi-la. Rádio Movimento. Realmente somos todos nós somos olímpicos, todos nós temos várias Olimpíadas ao longo da vida. E aqui, pegando no tema do nosso programa de hoje, que é a Educação para a Paz versus ou com Educação Física, deixo-te aqui uma pergunta, como especialista de Educação Física... Ou não? Ou sim? em que contém na Educação Física a paz? Obviamente ouvimos a música dos Jogos Olímpicos, que é simbólica do momento de paz, e dos Paralímpicos, não só dos Olímpicos. E em que é que a Educação Física contém ou não contém o desporto? É a Educação Física desporto? O desporto é Educação Física? Há sempre aqui uma grande dúvida sobre esta pergunta. Paulo, e quem está a ouvir, a maior parte de nós crescemos com esta ideia de desporto é saúde. Desporto, pratique desporto pela sua saúde, pratique. E, efetivamente, na base do desporto, e aqui vamos então, falaste nos Jogos Olímpicos, aliás, estamos a ouvir esta música de fundo, que nos remete para o olimpismo. No olimpismo, aliás, o símbolo dos Jogos Olímpicos, aquelas cinco argolas que fazem lá, olha, o número 5, né? 5 da energia, 5 do dia, os 5 sentidos. Os 5 elementos da Jogos Terra. Olímpicos, que é E nesse caso, então, os tais 5 argolas que simbolizam 5 continentes, no fundo, que simbolizam a união de toda a multiplicidade de expressão humana, cor, raça, religião, não interessa. Interessa que todo o ser humano tem, no fundo, esse algo em comum e que, de alguma maneira, pode viver nesse encontro que chamamos então encontro olímpico, aos Jogos Olímpicos, de 4 em 4 anos, e que remonta à antiguidade da Grécia, da cidade da Olímpia, no fundo, em honra dos deuses, dos Zeus. Então, aqueles povos, para participar, aquelas nações, tinham que estar em paz. Isto era uma condição logo para estar em paz, estar disponível para conviver e, de alguma maneira, dar expressão ao seu físico, porque, de alguma maneira, e falamos aqui então deste gosto também para juntarmos áreas de conhecimento, porque no fundo a nossa vida é juntar áreas de conhecimento, às vezes está a especialidade em educação física.
Quer dizer, eu tento juntar as múltiplas áreas da vida humana, ou sendo a expressão física uma delas. Ou seja, o nosso corpo físico é uma expressão da vida. Mas, obviamente, é impossível dissociar o corpo físico de um corpo mental, de um corpo emocional, de um corpo mais, se calhar, que percepcionamos como mais infinito, como, sei lá, mais transcendente. E, portanto, eu, como professor de Educação Física, tento juntar ao ver, a perceber o sujeito que está à minha frente, ou aquele aluno que está à minha frente, aquela pessoa que está à minha frente, e, então, educar para a descodificação do que o físico nos diz. E realmente, nessa junção de todos estes saberes, obviamente, o espírito olímpico é aqui um ponto muito interessante, esses princípios olímpicos, no fundo, estar em paz com todos à nossa volta, nessa congregação. Carta Olímpica. Aliás, a aldeia olímpica de 1932, se não me engano, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, que criou-se essa aldeia olímpica onde estavam todos os participantes. A chama olímpica. A pomba da paz, isso, que implica a paz de Olimpíada. Exatamente. Mas será o desporto a mesma coisa que educação física? Pois, e aqui, então, é esse o detalhe. Exatamente. Eu, do meu ponto de vista, não, porque dentro da educação física também está o desporto. Contei o desporto. Mas o desporto implica competição. E quando priorizamos a competição em si mesma e na competição só a ganhar, para ficar com a coroa de louros, digamos assim, esquecemos de todos os pressupostos, toda aquela relação humana, toda essa multiplicidade, toda essa cor que da maneira está. Quem é que não se lembra do início dos Jogos Olímpicos, aquelas festas, aquelas celebrações que nos deixam quase sem respirar e depois no final igual. Portanto, e lá para o meio, obviamente, existem as competições. Atletas e aqueles atletas que se treinam 4 anos, dia atrás dia, para aquelas competições. Às vezes só fazem uma prova, às vezes fazem só os segundos. Mas, de qualquer das formas, isto para voltar à competição e ao desporto, obviamente o desporto, a base, as regras nesses princípios olímpicos, esse espírito olímpico, aliás, tenho aqui o espírito olímpico que requer entendimento mútuo, logo, pressupõe uma paz, um espírito de amizade, solidariedade, e aquela lei-mãe de todas as atividades físicas e do desporto, que é o fair play, uma palavra inglesa que significa, então, o jogo limpo, o respeitar o outro. Portanto, e se sabermos que perder, ganhar ou empatar são 3 possíveis resultados, quer dizer, e temos que aprender a conviver com isso, porque isso é muito... Então, para quem está nesse espírito olímpico, o resultado em si é se calhar secundarizado. Mas quando o priorizamos, entramos então na competição pura e dura, e depois entramos em terrenos pantanosos, que depois começamos a industrializar determinadas áreas da atividade física e que depois se organizam em competições, a que chamamos então de desporto. E aí já fugimos então da educação física. Ou da essência. Da essência da atividade física. A atividade física em si é extraordinária porque vai exaltar exatamente o melhor que cada sujeito tem, fisicamente, emocionalmente, porque depois aqueles atletas quando estão em flow, quando a gente vê um atleta da alta competição chegar na prova final de 100 metros, por exemplo, e ele vai ali todo descontraído, quase que em câmara lenta, todas as peles vão ali para poupar, vai em flow, vai no seu ponto máximo. Ele se morresse naquele lugar, naquele momento, era como se estivesse no Olimpo, não é? Portanto, e isso implica, por um lado, uma disciplina e trabalho, sim, mas, sim, a gente desejar um resultado, mas desprendermos-nos desse resultado. Penso que é por aí a educação física, ou a educação para reconhecer o nosso físico fala, é muito mais importante do que a vitória em si. Porque a vitória, quer dizer, existe um pódio, o primeiro, segundo e terceiro lugar, depois até aos 10º lugar. O mérito é isso mesmo, é obviamente trabalhar ou correr ou fazer uma atividade desportiva para realmente ser o líder de si próprio, de conseguir em si mesmo a essência. Posso ficar em último lugar, mas trabalhei para aquilo, trabalhei para lá ir, estou lá. E foi de mérito. E é isso que é estar em paz, sem dúvida nenhuma. Agora, quando faço uma rasteira e o outro cai e eu passo à frente, não sei se terá algum tipo de chama olímpica nesse caso. Falta o fair play, exatamente. Falta o fair play. Há pouco, quando vínhamos para cá, falávamos uma coisa muito interessante, que é: educação física é realmente muito diferente de desporto, porque na educação física existe paixão, existe recreio.
Quando a gente está nessa... E eu gosto dessa palavra do recreio, da paixão e do recreio. Ou seja, paixão... Aliás, eu cresci numa pequena aldeia, já disse uma vez, uma aldeia em que éramos... Se calhar 99% eram católicos e, portanto, a paixão remete logo à paixão de Cristo. Quase temos esta coisa logo. E a gente pensa, é morte. É morte. E depois, efetivamente, a paixão, quando a gente gosta tanto de uma coisa... O Vítor está aqui, então estava ao bocado da Vila, este gosto pela rádio, a gosto de estar aqui, quando te ouço a ti, Paulo, quando estamos, ou quando ouço alguém a falar do que quer que seja, está apaixonado por aquilo, é como se estivesse disponível para morrer a qualquer instante, porque logo a seguir ele sabe que vai renascer, porque a paixão é isso, é morte e ressurreição, o terminar no dia, 24 horas, e começa logo, às 0 horas começa logo o dia. Portanto, e na atividade física, permite-nos, quando a gente gosta daquilo que está a fazer, e a atividade física é tão vasto esse mundo, podemos ir para a floresta, correr para Monsanto ou simplesmente encostarmos à árvore que está no nosso bairro e de repente estamos ali encostados e até podemos estar a fazer um alongamento da coxa femoral e podemos estar a fazer a subir, por exemplo, no passeio, trabalhar os gêmeos. Quer dizer, qualquer sítio a gente pode fazer atividade física desde que isso nos toque e nos preencha naquele instante. Diz, que coisa, então já estou aqui a sentir o que os gêmeos, já posso usar saltos altos outra vez. Vítor, não usa saltos altos para nada. Okay, Vítor, vamos pensar no assunto, no próximo pintar a manta. Afinal de contas, isto é pintar a manta. Portanto, e sempre temos imagem. A atividade física, no fundo, é quando a gente gosta daquilo que se está a fazer e aprecia qualquer que seja o gesto, qualquer que seja o jogo, e aí qualquer jogo, por isso é que no fundo todas as modalidades esportivas podem entrar na educação física, mas depois são ajustadas no seu formato, no tempo, nas suas regras. Porquê? Porque é para a educação para reconhecer esse físico que fala. Há um propósito e uma pertença ao mesmo tempo. Eu tenho o propósito de... Sim. Tenho em mim a vontade da educação física, mas também há uma pertença. Exatamente. Eu pertenço a... Pertenço àquele grupo, pertenço àquela equipa, exatamente, mas também pertenço a mim, portanto, eu sinto o meu corpo a falar. Não é? A minha entrega é o meu coração, não é só a minha racionalidade que está presente. E nessa atividade física, pegando a tua palavra do recreio, então a gente recria-se, a gente reinventa-se no jogo, a gente cria soluções para ultrapassar o adversário que está à nossa frente, que no fundo é o interlocutor que está ali e que nos ajuda a desenvolver competências. E a atividade física é isso, é recreio, é paixão, é superação, é chegar ao final de uma aula, ao final de um treino, ao final de um baile, de uma noite de baile, e de repente dizer, olha, afinal ainda tenho corpo, afinal o meu corpo ainda fala comigo. E é nesse escutar o corpo que entra a tal educação física, educação da atividade física. E a paz. E a paz, obviamente, porque aí quando estamos, não, estou mesmo bem, pronto, a gente não tem necessidade de fazer guerra nenhuma com ninguém, portanto está nessa... Se a sua mente estiver em silêncio, poderá sentir a paz que emana da terra. E aqui, quando falavas um pouco de Monsanto, que me é muito caro, que nos é muito caro, ao Vítor, a todos nós lisboetas, vivemos na capital e temos 10% desta mancha verde, por vezes tão abandonada. A educação física também é saber respirar. E que prazer termos em Lisboa uma mancha verde, onde o oxigênio, onde a qualidade do ar tem outra transcendência quase. É totalmente diferente de estar a respirar na Avenida Liberdade do que estamos a respirar em pleno pulmão de Lisboa, em pleno Parque Florestal Monsanto. E aqui na educação física também aprendemos a respirar e aprendemos a ter momentos de propósito. Lembrava-me do yoga e daquele livro que eu falava contigo, que estou a ler da Cuca Roseta, em que ela tinha uma frase muito engraçada no meio do livro, e deixo aqui a publicidade ao livro da Cuca Roseta, que é sobre yoga, em que também uma educação física e espiritual, neste caso, e a parte da educação espiritual não passa pela parte da educação religiosa, mas sim pela transcendência que todos temos no nosso ser humano. E ela dizia no livro uma coisa muito engraçada, que era: o nosso corpo não é fixo, portanto todos nós somos capazes de fazer alguma coisa com ele, independentemente das nossas vicissitudes, independentemente das nossas lesões, independentemente dos nossos acidentes ou problemas. O que é fixo é realmente a nossa mente. Se eu acreditar que não mexo um dedo, eu não o mexo. E se eu não mexer durante 10 dias, ou ao fim de 10 dias não o mexo mesmo. E não há dúvida que esta educação
física passa muito por uma educação para a paz, e educação para a paz por uma educação física, como se fosse num símbolo do infinito. E isto é o melhor de nós. Talvez por isso vamos passar à segunda música. Olha, que vos parece que entra aqui. dedico a todos. Parece que entra aqui. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que demos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quero as algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz, saio daqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. Diz-me uma coisa, Vítor, além do melhor de mim, melhor de vocês todos, tenho 2 Vítores, que sou uma sortuda, realmente, bendita a mulher entre os homens, portanto, é assim, a vida é feita de inesperados acontecimentos. Portanto, agora sou o Vítor também, é isso? Não. Eu agora Ela acabei de batizar. Não, a Paula avisou-me que tinha um amigo Vítor e que depois tinha Vítor e que Um grande beijinho para o meu amigo Vítor Ramalho. Deve ser meu primo, é meu primo. Deve ser. É meu primo. Sérgio, como setor, agora vou falar contigo como setor. Como setor, vamos pôr aqui a bonequinha do setor. Vais contar aqui. Ó setor, diz-me lá uma coisa. Tu, como setor de educação física é algo mais ou menos como era da nossa. Há 40 anos atrás, não é? Pronto, quando eu fazia educação física, em que fazíamos umas aulas de basquete, outra vez umas aulas de vôlei, outra vez umas aulas de ginástica, uns trampolins e umas cambalhotas, e era uma educação... Já faziam isso tudo? Já fazíamos isto tudo. E a escola era um espetáculo. Era um espetáculo. A minha era correr à volta Era da correr à igreja. volta, já era bom. Ia na mata. E já daí, no meio do meu nome, sempre tive a palavra Lego. Sempre me parti toda, porque Pois. isto é uma coisa, uma constante na minha vida. Ok. Portanto, Paula, Lego, Diogo. Lá está. Mas hoje em dia, como é que é a educação física nas escolas? E o que é que se faz de novo? E conta-me lá o segredinho, que eu sei que tu andas a inovar. Ok. Ou melhor, Olha, conta-me. para já o segredo não é eu não vou para a escola como aquele boneco que tinhas ali com os lábios pintados. Portanto, a primeira coisa, Pena, não eu vou. sempre pensei que a professora de educação Não, física... quer dizer, já tentei, mas não Assim? me deixaram entrar no portão da escola. Não me deixaram entrar. Que pena. Olha, a minha mulher às vezes chega a casa e toda, parece aqueles putos que saem da escola e depois vão contar as coisas, e eu chego a casa e conto como foi isto, aquilo. Portanto, há uns anos esta parte, aliás, eu tive licença sem vencimento, uns 7 anos, e depois decidi voltar à escola, porque senti que faz parte da minha missão, forma de estar na vida, de poder contribuir um pouco para a sociedade. Se a minha missão sei lá, fazer alguma diferença na minha vida, positiva na minha vida, e se puder ajudar outros à minha volta a fazer essa diferença, eu pensei, então em que áreas? Quer dizer, a gente pode fazer isto em todas as áreas profissionais. E eu tive muitas. Mas percebi que se calhar na escola eu posso fazê-lo e posso, se calhar, há alguma permeabilidade e pode haver alguma disponibilidade da parte dos alunos. E é isso que realmente me trouxe à escola, então, desde 2012 para cá. E de alguma maneira me leva todos os dias. Vou de bicicleta para a escola, lá dentro na escola, com esta paixão. E, ao mesmo tempo, tenho... Bicicleta elétrica. Não. Pronto, desculpa. Estamos no pintaramento. Não, olha. Então agora até ficava mal. Dava jeito para subir às vezes a serra. Quando venho para casa, chego a casa, Força. parece que a morrer. Queria subir a serra de Sintra. Bom, e o que é que acontece? Eu tenho a felicidade de encontrar nestes últimos anos, aliás, por várias escolas por onde eu sei, mas principalmente nestes últimos anos, colegas de grupo disciplinar de educação física com uma qualidade humana, técnica, pedagógica muito, muito interessante. Qual é a tua escola? Desculpa. Neste caso, estou no agrupamento de Ponta Lua, em Sintra. Um grande abraço para o agrupamento. É um agrupamento
É o agrupamento. É o agrupamento. Um grande abraço para todos os agrupamentos. Exatamente. Professores. Mas várias escolas por onde passei, efetivamente, encontro colegas de educação física de uma riqueza, então, nestas múltiplas áreas, e tenho encontrado, então, mais propriamente, então, na escola secundária, onde tenho estado mais, e na escola básica de Dom Fernando II, uma qualidade e projetos e pessoas apaixonadas no dia-a-dia. E, efetivamente, uma coisa que, e relembra-me aqui, a formação de base do professor de educação física é uma formação muito eclética, em que vamos, para além de buscar todas as modalidades desportivas, e um pouco, temos que aprender badminton, ginástica, futebol, natação, rugby, até os esportes ditos americanos, se podemos, beisebol, de saber um bocado o que é tudo isso. O atletismo, obviamente, que é a disciplina-mãe de todos os atividades. Tem que ser muito plurais. Sim, a dança, tudo, no fundo, tudo isto. Temos depois também uma formação também a nível da fisiologia, da pedagogia, da biomecânica, tudo que nos permite, de uma maneira, ter uma visão, então, holística. Até porque não trabalham só com alunos que têm, obviamente, todas as capacidades físicas, digamos... Não. O ensino é inclusivo, aliás. Desde 2018, a Lei 54, acho que é a Lei 54, fala do ensino inclusivo. Só como esta rádio inclusiva. E, portanto, a educação física, esta é a primeira nota. Para os colegas que tenham, os grupos disciplinares são de alta qualidade, mesmo de grande qualidade. E isso faz depois uma diferença muito grande na escola. O que permite trazer esse tal estar eclético na escola. Aliás, a educação física deve-se... O que tu dizes-me que na tua escola, há 40 anos, já tinham essa forma de estar eclética. Para mim é fantástico ter já acesso a todos esses materiais. A minha escola não tinha. Agora a escola onde eu andei, sim, tem tudo e mais uma coisa, que tem lá martelos de atletismo que nem são usados, pela última vez que soube. Bem, e então a educação física tem essa visão alargada. Ainda ontem estavam os alunos, uma turma, e eu estava a fazer recolha de dados para o FIT Escolas, que os alunos sabem o que é isto, que é medir a resistência e a força e tudo mais, alguns testes que fazemos, e estavam montados um campo de badminton e basquetebol, onde eles podiam escolher e para estar ali a fazer. E obviamente eu estava ali de olho, a olhar para ver qual era a disponibilidade física e disponibilidade técnica de cada um naquelas modalidades, mas num ambiente descontraído. Portanto, essa abertura, esse tocar, acho que continua a ser, já era, quando era possível, e cada vez mais, a educação física como essa é a base. Fazer? Eu, de alguma maneira... Qual é que é o melhor de ti? Paula, Esta é uma pergunta também lá para casa. Qual é que é o melhor de si? Paula... Desde sempre, mas depois então, desde que voltei à escola, quer dizer, há muitos anos para cá, me pergunto, então, como é que eu posso então ajudar a pessoa que está à minha frente a ver o melhor de si, a descobrir o seu potencial, o que é bom, o que é que a pessoa é boa para fazer. E depois ajudar essa pessoa no seu caminho. É como se fosse o tal coach, né? o treinador, ou aquele que está a caminhar ao lado do seu atleta, do seu aluno, do seu cliente, digamos assim. Mas, então, este era um desafio há muito tempo. Como é que eu posso? Às vezes são poucos segundos. Como é que eu posso fazer isto? Então, claro, fui buscando ferramentas diversas. Há bocado falaste da numerologia, então, quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado dos números. Então, essa ferramenta realmente eu uso há muito tempo na escola e em poucos segundos ajuda-me a definir um perfil. Mas, obviamente, como tu dizias também muito bem, é considerado assim um bocado, isso é um bocado esquisito. Já a psicologia positiva é... Se vamos para a numerologia... Estás doido ou quê? Então, é o algoritmo. O que acontece? O ano passado, então, quando o meu compadre me disse no verão, Sérgio, estive a fazer uma pós-graduação em psicologia positiva e acho que aquilo é a tua cara. Tu vais gostar e se calhar muitas coisas que tu fazes no dia-a-dia que já fazes, mas vais fazer agora com outro toque. Não é que seja diferente, mas se calhar com uma linguagem que até possa ser percepcionada e recebida mais de braços abertos. E assim, está bem, ok, foi. E realmente, à medida que íamos fazendo a pós-graduação, a determinada altura, tínhamos de fazer numa cadeira, que era intervenção a nível individual, e eu assim, o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou à escola, eu gosto da escola. Então, se eu fizer este trabalho na escola? Então fui investigar, criei uma base, fui fazer uma referências bibliográficas, e pensei, como é que eu posso então ajudar aquele aluno, ou aquele assistente operacional, ou o meu colega, seja quem for, que está à minha frente, a descobrir qual é que é o seu melhor lado. Porque todos temos
lados bons, se a gente quiser pegar naquela linguagem da luz e da sombra, quer dizer, é a dualidade do ser. Portanto, e todos temos o lado bom e o outro lado menos bom. O que muitas vezes... Estamos nas luas crescentes e outra vez nas luas minguantes. Ok, exatamente. Portanto, é mais uma linguagem. E o que é que acontece? Eu não sei como é que foi convosco, quando miúdos, como é que foi com o Vítor. Mas se calhar o Vítor, não, e a Paulo, vocês são felizardos, que desde pequeninos cresceram com os vossos pais a dizer assim: filho meu, filha minha, tu és tão boa neste aspecto e naquele, fazes tudo perfeito, és o orgulho da tua mãe, e o teu pai, e estamos tão orgulhosos, é boa, fazes isto e aquilo bem. Se calhar nem toda a gente teve a vossa sorte, não sei se tiveram essa sorte, mas muitas vezes epá, já fizeste isto? Olha que ainda podes melhorar ali. Pintaste aquela parede, olha que está ali um bocado sujo no canto, deixaste ali uma teia de aranha. Ou seja, parece que há uma tendência na sociedade, do ser humano e dos nossos interlocutores, para, em vez de olhar para aquilo que bom que temos, olhar para aquilo que lhes falta. Para as teias de aranha. Ou para as teias de aranha. As teias de aranha são fundamentais, porque as teias de aranha podem apanhar os mosquitos, que por sua vez, quando são demasiados, portanto, é um ecossistema, não é? Portanto, e isto há muitos anos, assim, como é que eu posso então ajudar cada um? E da psicologia, então, o ano passado dizia, ok, eu estou a fazer aqui um projeto. Espera aí, então temos o Seligman e o Peterson que falam das forças de carácter. O que é isso? Então andaram 55 académicos durante 5 anos, coordenados então por este Seligman, que é um guru da psicologia, e agora mais nos últimos anos, 20 anos, da psicologia positiva. Uma conta corrente. O homem tem uma corrente. Exatamente. E então, pegando nessas ferramentas extraordinárias, que é a organização do conhecimento, eles definem 24 pontos fortes que toda a gente tem, que o ser humano tem, sendo os 5 primeiros de uma lista, a assinatura, é como se fosse a base da personalidade da pessoa. Então basta aceder a um site, fazer um questionário, receber o relatório e dizer, realmente eu até pensei, então fazemos isto. Este questionário, qualquer pessoa pode... Claro. É o VIA, portanto, qualquer pessoa que entre no Google, escreva VIA, consegue aceder ao questionário das forças de caráter. Strengths of character, em inglês, ou pontos fortes, é fácil de lá chegar. E o que eu fiz foi, espera aí, então eu posso pegar, como se fazer um teste diagnóstico e ajudar um sujeito, imaginem, em menos de 50 minutos, porque as nossas aulas podem ser 50 ou 100 minutos, então 50 minutos chega, eu ajudo os miúdos, ponho os computadores, e ainda por cima a tecnologia, nos últimos 2 anos da pandemia, ficamos mais agilizados nesse aspecto, aumentam muito as nossas competências digitais, e levo os miúdos a ir ao site, preencher aquilo, e de repente tem um relatório com as 24 forças de carácter de ordem decrescente, ou seja, da ordem crescente, ou seja, do mais importante para o menos importante, a 24ª sendo aquela mais fraca, e olha, e daí a seguir, eu posso, se calhar, pôr em interação os alunos entre si, ou quem estiver a fazer o projeto. E aí trabalhas uma coisa muito engraçada, que perdemos muito com a pandemia, que foi a educação da inteligência emocional. Agarraste naquilo que ganhamos, que foi a parte informática, crescemos todos muito e desenvolvemos, e pegas nos miúdos e dizes, olha, vamos trabalhar, tu sabias que tinhas esta força de caráter? Exatamente. E estás a descobrir. E esta descoberta sim. que os faz fazer o momento do uau. Certo? Exatamente. Os miúdos muitas vezes ficavam assim, realmente, olha que eu sou um bocado assim, ficavam assim aparvalhados com aquilo. E depois de uma segunda sessão, aliás, depois está organizada em uma avaliação inicial, uma avaliação final, depois 4 sessões diretas de intervenção e depois 8 indiretas que podem ser com os diferentes conteúdos das disciplinas. E é muito fácil depois interligares com essas tais forças de caráter. Por exemplo, estou no português e estou a escrever, e vou fazer um texto criativo, por exemplo, uma escrita criativa. Estou a desenvolver a força que é a criatividade, a força de caráter que é a criatividade, que é exatamente, está na virtude da sabedoria. Sem criatividade, não se cria conhecimento. Então, e a imaginação? Ok, então é por aí, vou. Portanto, em qualquer que seja a disciplina, posso trabalhar as forças de carácter e que são, então, as digamos, sessões indiretas. Ou seja, eu queria, no fundo, ali um conjunto, um pacote e pensei, vou aplicá-lo nos meus alunos. O ano passado tinha 5 turmas do 10º ano e depois, na escola onde estou a dar, que então pertence à secundária, temos mais 2 turmas do 10º ano, ou seja, eram 7. Falei com a minha colega de Educação Física também. Olá, Irã, estamos a fazer este projeto assim, com esta base filosófica, com este pressuposto, com estes objetivos. O nosso objetivo era só este. 20 a 25% dos participantes, se em algum momento do projeto se sentisse feliz ou muito feliz,
nós já ficámos todos felizes, todos contentes com a coisa. Era um momento de alegria. Realmente de alegria. E mais, aqui a visão era, sabendo que o sujeito a descobrir o melhor de si, a descobrir os seus pontos fortes, fica mais então apaziguado, mais tranquilo e mais disponível para interagir tranquilamente e em paz, e daí, se calhar, esta interligação com a educação para a paz, com os seus pares. E mais engajado com toda Mas, a sim, turma, exatamente, com todos esse os outros colegas. exatamente, esse compromisso. E o que fomos vendo efetivamente no projeto, e à medida que ele se foi desenvolvendo, foi então, participaram 215 alunos neste estudo piloto, que acabou de juntar a outra turma da secundária, e esses 215 alunos, no fundo, depois quando responderam à avaliação final, portanto, o nosso objetivo era 20% a 25%, que se sentissem felizes ou muito felizes, em algum momento, não foi esse valor. Não foi esse valor, para espanto nosso, foi 80,25% dos alunos participantes, em algum momento sentiram-se felizes ou muito felizes de estar ali a participar. Conclusão, todos gostamos de ser envolvidos em cooperação Exatamente. e em humanidade. E daí, por causa desta música que está agora aqui, estão a ouvir esta música de fundo? Vamos começar a ouvi-la? They can say it all sounds crazy. Ouçam bem, é uma letra lenta. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. Excelente, Vítor 2. Sérgio, Já vou receber uma prenda da paz. na Páscoa. Por Páscoa, tenho que mandar um beijinho para a minha madrinha das Termas do Vimeiro, onde eu estive há pouco tempo. E para toda a equipa das Termas do Vimeiro, um grande abraço, que são pessoas extraordinárias e fazem a diferença na qualidade de vida dos outros. Fica aqui o meu bem-aja público à equipa da Terma do Vimeiro. E para eles, quero ler aqui um momento, uma pequenina passagem. No momento em que se presta atenção a algo, mesmo que seja uma folha de erva, tudo se transforma num mundo misterioso, incrível, indescritivelmente magnífico por si só. E é verdade, a simplicidade e a beleza da natureza, associada ao poder dos elementos da natureza, fazem magia. Bem-aja para todos que trabalham em saúde, educação física e educação para a paz. Ias a dizer que esta música... Estes milhões de sonhos que nos assolam, e porque é o sonho que manda a vida, a gente só pode sonhar, e depois diz assim, rapaz, és muito otimista, e depois faz lembrar esta frase da nossa querida Helena e do seu falecido marido, deixa-me cá ver se eu consigo pôr aqui. Helena Marujo e Luís Miguel Neto. Helena O Marujo. otimismo é aquele que espera e deseja o melhor de si e para os outros. O otimista, aliás, é aquele que espera e deseja o melhor de si e para os outros e faz circular as coisas boas da vida. Circular as coisas boas da vida é por ação. Portanto, o otimista muitas vezes não é aquele, vai ficar tudo bem, e depois não faz nada para mudar as coisas. Não, o otimista é aquela pessoa que, no fundo, age, que põe a ação, que cria, que arranja soluções e que sonha em grande, sim. Por isso é que são os melhores sonhos. Põe coração, põe coragem. Põe de paixão, porque pode morrer naquele momento. Portanto, E também põe gratidão e obrigada à Rosa Lima, porque estes papers que estão a aparecer são retirados do calendário da Rosa Lima, do Felicitator, daquilo que ela faz de tão bem. Um beijinho Rosa Lima, um beijinho também às antigas pintoras, antigas e sempre presentes, porque uma vez Pintamantas serás para sempre. Ana Paulico, Rosa Lima, Diana Arruda, Rita Abrunhosa, não me quero esquecer de ninguém, Rosário e Helena estão connosco e penso que me esqueci de alguém, peço um enorme perdão. Sérgio, vamos lançar um desafio. Vamos Que já estou aqui com os pincéis na mão. Olha, passa-me aí um. Queres um? Toma aí um. Vamos pintar isto aqui. Quase que dá para fazer assim. Vamos fazer aqui um pinta-pincéis. Fazer aqui um pinta-pincéis. Então, imaginem, Um pinta-mantas. quem está a ouvir ou Isto é quem um pincel está... de verdade. Sim, pois é. Isto é mesmo um pincel de verdade. Pinta. Então, imaginem
nesta onda deste sonho e deste otimismo ao mesmo tempo, porque cada pessoa tem efetivamente algo muito bom e a ideia é só pôr isso cá para fora, ao serviço, e pôr-se no seu lugar e pôr isso cá, e é muito mais fácil que a gente pensa. Mas às vezes a gente esquece disso, são anos e anos, é programação, é educação, no sentido exatamente para fomentar as nossas mesas, as nossas inseguranças. Bom, então imagina um desafio. Imagina que ia pegar num pincel, ou que ia pegar num lápis mágico, e que ia escrever ou pintar, escrever ou desenhar o melhor de si. Fica a proposta. Imagina o que é que escreveria. O que é que escreveria nesse momento? O que é que pintaria? Qual era a melhor imagem de si mesma, ou de si mesmo que pintaria? Que carta que escreveria? Isso era... Olha que isto às vezes não é assim tão simples quanto isso, porque a gente depois entra dentro e diz... Mas aqui o desafio é, então, olhemos para o melhor que temos e usemos escrever, desenhar. Pegar um blocozinho, ter sempre à mão e escrevendo todos os dias aquilo que melhor aconteceu durante esse dia no livrinho. Fica a proposta. Para a semana, vamos perguntar se o fez ou se não o fez. É consigo, é a sua liberdade de escolha e essa é a coisa melhor que temos, a nossa liberdade. Porque estamos numa rádio livre, inclusive na Rádio Movimento. No programa Pintar a Manta 2, tentámos responder a algumas questões ou colocar mais dúvidas e perguntas sobre educação para a paz e educação física e desporto, competitividade ou não, numa lógica de bem-estar, de neurotransmissores e de tanta coisa que se consegue fazer através das oxinas? Das oxitocina, os neurotransmissores na atividade física. Bem, a gente quando está sempre... Senhor professor, vai dizê-los. Quando estamos em atividade, ou quando estamos a viver, quando estamos a respirar, e quando estamos a percepcionar o mundo à nossa volta com estes múltiplos sensores que temos, ou estamos a produzir hormonas de stress, ou estamos a produzir hormonas de bem-estar e felicidade. Aqui temos, do lado do stress, temos a adrenalina, a noradrenalina, cortisol, e estas são as mais conhecidas. Depois temos, e deste lado, temos oxitocina, serotonina, dopamina, as endorfinas, que no fundo contrapõem-se. Ou seja, se eu tenho mais concentração destas hormonas de bem-estar, as outras de stress baixam automaticamente. Se eu aumento as hormonas de stress, estas diminuem. Portanto, isto está sempre são inversamente proporcionais. E quando a gente faz este exercício, então fazer o que nos apaixona, recriarmos-nos através da atividade física, onde gostamos, com quem gostamos, e a desfrutar do ambiente à nossa volta, seja uma música, seja da paisagem, seja do canto dos pássaros, seja o que for. Basta respirar às vezes mais devagar. Às vezes só concentrar nessa respiração. Estamos nesse momento, é que começamos a relaxar de tal maneira, começamos a produzir esta tal serotonina, começamos a produzir... E se estivermos em contacto com alguém, que é giro, que é esta, e a ciência, a neurociência fala-nos disto muito interessantemente, sim, que é, se eu estou em contacto, e imagino que eu estou a fazer uma parelha com o Victor, e estamos os dois a correr, e somos obrigados a correr os dois juntos, de mão dada, por exemplo, ou de abraço, o contacto físico promove a produção de oxitocina. E a oxitocina é só o neurotransmissor ou a hormona da felicidade e do amor, que traz essa sensação de bem-estar. Por isso é que as pessoas, quando fazem atividade física, quando dançam, e quando se recriam, quando cantam e quando riem, ficam com uma sensação de alegria. Plenitude. Voltamos ao princípio básico e o princípio da nossa existência, que também é o princípio da coerência e ter sempre esse presente na nossa vida. Com este princípio da coerência, que é um princípio extremamente importante da nossa psicologia positiva e da nossa vida. Sermos coerentes connosco próprios, com os nossos princípios e com a abundância destes neurotransmissores que nos trazem bem-estar de saúde física, bem-estar de saúde espiritual e bem-estar connosco próprio e com os restantes que nos rodeiam. Obviamente que a paz é algo planetário, mas a paz começa dentro de cada um de nós. Deixamos a última música, enviamos um abraço a todos que nos ouviram, um grande beijinho para a restante equipa que hoje não esteve presente, Rosarinho, Helena e António Reca de Souza. Para a semana estarão cá vocês e com a nossa queridíssima professora Helena Marujo. Um beijinho e sejam felizes. Uma boa semana para todos. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too.
I wonder if you can. Sin cielo ni infierno, A brotherhood of men. imagina la gente Rádio Movimento. viviendo en paz. Me llamas soñador, sé que el único no soy. Espero un día te unas y donde el mundo será, and the world will be as one. Foi um prazer estar aqui convosco. Volto, entretanto, em breve. Para a próxima teremos aqui outra dupla, então com a professora Helena, que para nós é muito... Foi um gosto. E Pinta e Amanda. Obrigado, Vítor, por me receberes aqui nesta casa tão simpática e seres tão gentil connosco, a nos ajudares aqui nos botões. Os botões. Paulo, obrigado por este bocadinho. Até breve. Beijocas e abraços. Abraços de mais de 8 segundos que produzem oxitocina.